Boa noite, queridos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Nós cumprimentamos também a todos vocês que estão assistindo a esse culto, assistindo agora ou irá assistir em outros momentos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós estamos aqui para adorar, para engrandecer esse Deus. E eu quero convidar vocês que estão aqui, vocês que também estão assistindo em casa, a se colocar de pé, para a gente estar adorando ao Senhor, declarando a esse Deus todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, reconhecendo que Ele é Deus, é o Criador dos céus e da terra, Criador de cada um de nós. E nós vamos declarar Ele exaltado, para sempre exaltado. Esse é o nosso Deus. Adore, querido, Ele está aqui. A verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Senhor, Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Aleluia! Esse é o nosso Deus, querido. É o Deus que trouxe você aqui nessa noite. O Deus único, digno de louvor, de toda adoração. Que a nossa vida seja realmente um louvor ao Senhor. Como nós cantamos,
Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. E Ele está aqui, você crê nisso? Amém. E nós vamos continuar adorando esse Deus. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, não sei como está o seu coração, o que você anseia do Senhor, o que você veio buscar. E essa canção ela fala sobre o Deus que é a cura. Eu creio que tu és a cura. E Ele é um Deus, querido, que escuta quando nós chamamos. Quando clamamos ao Senhor, Ele está pronto a nos ouvir. E eu convido vocês a adorar ao Senhor conosco, fazendo dessa canção a sua oração. Dizendo, eu creio que tu és a cura. Eu creio que o Senhor é tudo para a minha vida. E não há nada que eu anseie mais do que o Senhor, querido. Que essa possa ser a nossa oração. Quando buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele nos guia. Onde se precisar que Ele ande conosco, Ele ande conosco. Se você não conseguir andar, Ele te leva no colo. Ele é o Deus que está todo o tempo ao nosso lado. Nós temos esse privilégio de ter o Espírito Santo consolando cada um, de termos essa certeza de que o Senhor é o Deus que dá a última palavra para tudo na nossa vida. Então cante com o seu coração, declare, Senhor, escutas quando eu clamo, e eu creio que tu és a cura. Exalte ao Senhor. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Nós cremos, Senhor, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando eu clamo. Me escutas quando eu clamo. Aleluia. E acalma o meu pensar. Esse é o nosso Deus, querido. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Creio que és todo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual A ti,
Jesus, eu preciso de ti. E não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Declare, nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Corações, ó Deus, que realmente agrade ao Senhor. Sejamos homens e mulheres que agrade o teu coração. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Pai, que fazemos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E já te louvando pelo que o Senhor ainda irá fazer, para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, queridos. Neste momento eu quero convidar a irmã Paula e a irmã Divina. Eles vão estar falando com vocês sobre missões. Boa noite, igreja, graça e paz. Irmãos, é com alegria que a gente está aqui hoje para fazer o lançamento da campanha de missões nacionais. E missões nacionais, ela está muito focada na nossa nação. E nós temos aí na campanha o tema Jesus é a única salvação. Jesus, a única solução para a nossa nação. Nós temos que divulgar essa cultura que é mais excelente do que a dos homens. Nós temos que disseminar ela pelo país. E nada como missões nacionais para que a gente possa estar fazendo isso. A Divina vai falar um pouquinho mais a respeito e também do versículo da campanha. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 12. Essa é a divisa, né, da campanha de missões nacionais. Atos, capítulo 4,
versículo 12. A minha versão diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Queridos, hoje nós temos alguém especial para fazer a abertura da campanha de missões nacionais. É o nosso diretor nacional de missões, ele que vai falar um pouquinho desta campanha. Então hoje nós vamos deixar a palavra com o pastor Fernando Brandão. Amados irmãos, que alegria! Estamos em campanha de missões nacionais. O tema desse ano é um tema lindo que já foi usado em 1965, 1999. Esse ano estamos usando novamente esse tema. Jesus Cristo é a única esperança, porque é uma mensagem bíblica sempre atual. Jesus Cristo é a única esperança. E nós queremos agradecer a todos vocês, igrejas, congregações, pastores, missionários, mobilizadores, promotores de missões, mobilizadores voluntários, enfim, todos, as crianças, a escola bíblica dominical, os pequenos grupos, enfim, todos participando das campanhas de missões nacionais ao longo desses anos. Muito obrigado e graças a Deus a obra tem avançado, você tem participado, você tem investido, as igrejas têm investido e a obra avança. Nós podemos ver isso no sul do Brasil, tantas igrejas sendo organizadas neste ano. A Amazônia, irmãos, tantas comunidades sendo abençoadas, crianças formando líderes ali, radicais, missionários, o barco na Amazônia. Se olharmos para o sertão, quanto avanço nas comunidades sertanejas, missionários radicais, missionários trabalhando na plantação de igrejas e a nossa carreta missionária. Que bênção, que sonho! Glória a Deus, estamos avançando, mas temos muito mais. Deus tem feito maravilhas nesse tempo, meus irmãos. A Cristolândia tem abençoado tanta gente. Esse ano começamos os Sons da Missão aqui no Rio, que é a orquestra da Cristolândia. Vamos também trabalhar isso em São Paulo, em outros estados. A orquestra Cristolândia, ou seja, a obra do Senhor continua avançando. E essa campanha será maravilhosa, queridos. Será uma campanha extraordinária para avançarmos muito mais. Eu já estou sonhando com a segunda carreta. Falava para a nossa equipe encomendar em junho do ano que vem, se Deus permitir. Se tivermos uma grande campanha e Deus nos der condições, nós vamos encomendar a segunda carreta missionária, que sonhamos ter 5 carretas missionárias para abençoar o Brasil. Sonhamos ampliar, duplicar a capacidade das Cristolândias de receber alunos, de acolher pessoas. Sonhamos avançar muito mais no sertão, no
Lutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos dos sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela plena mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Senta um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará. Tem domínio do Evangelho, toda a terra abrangerá. Resolutos avançar, trabalhando por Jesus. Que o Senhor traga mais vidas, ó Deus, para conhecer esse Jesus tão maravilhoso, tão transformador de vidas, ó Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos que o Senhor continue abençoando, ó Deus, o nosso culto, que o Senhor fale aos nossos corações. É a oração que fazemos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Amém, queridos? Que bom que você está aqui nesta noite. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família. Quero também louvar a Deus por aqueles que estão conosco através das redes sociais. Que Deus abençoe grandemente a vida e a família de cada um de vocês. Irmãos, antes de compartilharmos a palavra de Deus, eu quero dizer aos irmãos da minha alegria hoje à noite em estarmos apresentando algumas
crianças ao Senhor. Normalmente nós apresentamos uma criança de cada vez, não é assim? Mas hoje à noite nós temos, eu diria, uma apresentação inusitada. Não são apenas uma, mas duas, ou melhor, 3 crianças que serão apresentadas hoje à noite. Todas fazem parte da mesma família e eu quero convidá-las para que venham até a frente através dos seus pais. O Samuel Henrique Anjoleto Ferreira, o filhinho do João Henrique e também da sua mãe Juliana. Quero chamar também o João Pedro, filho também do João Henrique e da sua esposa Juliana, e o priminho deles, o José Guilherme Barbosa Lopes Anjoleto, que é o filhinho do Wellington e também da Camila. Quero chamar toda a família para que se coloque aqui à frente, sobre o altar, e nós vamos juntos orar a Deus, pedindo a bênção dele sobre as nossas vidas, suplicando que Deus dê aos pais a sabedoria, o discernimento espiritual, para que eles possam educar essas crianças nos caminhos do Senhor. Peço que a família possa colocar à minha direita. Quero chamar também os avós, para que venham aqui à frente. Quero chamar também o tio, Vem para cá, Juninho. Vocês podem se colocar aqui à minha esquerda e nós vamos juntos clamar pela bênção e pela direção do Senhor. Se houver mais algum parente, quero convidar você para que chegue até a frente, para juntos possamos orar e pedir a bênção do nosso Deus. Fiquei sabendo que tem mais uma avó aí, Onde está essa avó? Vem, vó. É um momento abençoado. Venha, vai ser bênção na sua vida, na vida da sua família. E tenho certeza que vai ser uma alegria para eles também dividir esse momento com você. Amém? Não vem? Olha só. Mas que Deus abençoe toda a família. Eu queria que você se colocasse de pé neste momento, estendesse a sua mão na direção dos familiares. Você que conhece aquilo que a palavra de Deus nos diz. A Bíblia diz que nós não devemos batizar as nossas crianças, mas assim como foi feito com Jesus Cristo, devemos apresentá-las ao Senhor. Feche teus olhos, fale com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, e nós te adoramos pela tua grandeza, pela tua bondade e pela tua fidelidade sobre as nossas vidas. Aqui estamos, Pai, para apresentar o Samuel, o João Pedro e também o José Guilherme na tua presença. Sabemos, Pai, que os filhos são bênção e são herança do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, nós te damos graças, te agradecemos por esta família tão abençoada que está aqui nesta noite, cumprindo com o mandamento da tua palavra, de dedicarem os seus filhos na presença do Senhor. Pai, que o Senhor os abençoe, que o Senhor, ó Deus, os dê toda a sabedoria e o discernimento espiritual, para que eles eduquem as suas crianças nos caminhos do Senhor. Abençoa os tios, os avós que aqui estão. Pai, que a tua bênção recaia de forma abundante sobre toda esta família. É o que nós te pedimos, gratos ao Senhor, por este momento tão bendito. Louvamos a ti, Pai, por toda a tua igreja e por esta bênção
que nesta hora é derramada sobre eles, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus por esta família? Glória a Deus, glória ao Senhor. Irmãos, 3 crianças eu nunca tinha apresentado, né? Mas louvamos a Deus por essa liberdade que temos. Eu sei que era o desejo deles apresentar muito antes essas crianças, mas por conta da pandemia, uma vez nós estávamos na casa da Juliana e conversando com eles também pensando em preservar a saúde das suas crianças, preferiram assim esperar até este momento. Mas louvamos a Deus por esta oportunidade, aliás, louvamos a Deus por esta liberdade que temos de cultuar ao nosso Deus com mais segurança. A vacinação tem avançado, graças a Deus, queridos, o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus tem diminuído a cada dia. E nós temos todos os motivos para agradecer ao nosso Deus, mas continuar também mantendo o espírito de prudência, de cuidado com a nossa vida e com a vida daqueles aos quais Deus tem colocado ao nosso lado. Antes de compartilhar da palavra de Deus, eu quero deixar um recado do Ministério Jovem de nossa igreja. A irmã Renata me pediu que estivesse comunicando à igreja que no sábado que vem vai ter uma gincana, é isso, né? E você que é jovem, você não pode perder esta gincana. Vai ser algo diferente na programação da juventude, tudo baseado no livro de Efésios. Então é muito importante que você, jovem, leia esta carta do apóstolo Paulo aos Efésios e que você chegue aqui no sábado realmente com toda alegria, com todo entusiasmo, para participar desta programação na presença do nosso Deus. Ontem, de Atos, capítulo de número 13. Atos, capítulo de número 13.
Quero ler com os irmãos apenas os primeiros 5 versículos. O livro de Atos, meus irmãos, um livro histórico, um livro que nos conta a história dos primeiros anos da Igreja de Cristo. E quando nós chegamos aqui no capítulo de número 13, a Bíblia vai nos contar o que aconteceu com o apóstolo Paulo e com Barnabé na cidade de Antioquia, uma cidade de uma igreja missionária, um lugar, queridos, onde a igreja cresceu de forma significativa. A igreja de Antioquia foi a igreja onde o povo de Deus foi chamado pela primeira vez de cristãos. A palavra cristãos em grego significa pequenos cristos. E isso aconteceu, queridos, porque as pessoas daquela cidade, ao observarem como viviam os primeiros discípulos de Jesus, perceberam que eles eram muito parecidos com Jesus. E então, eles intitularam aquelas pessoas de cristãos, que significa pequenos cristos, pessoas que eram e que viviam semelhante a Jesus. No capítulo 13, versículo 1, a Bíblia diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. E enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, e tinham também João como o auxiliar. Queridos irmãos, ao olharmos para este texto da palavra de Deus, fica claro a nós que o Espírito Santo de Deus é quem conduzia a vida da igreja naqueles dias. Uma das coisas que fica evidente para nós no livro de Atos é que a igreja não tomava nenhum tipo de decisão ou não fazia nenhum tipo de escolha se o Espírito Santo de Deus não confirmasse no coração deles. E é interessante, queridos, que esse texto da palavra de Deus diz que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Quando o Espírito Santo de Deus toca no coração daqueles homens, e o Espírito Santo separa entre eles Barnabé e Saulo. Veja que interessante. A Bíblia diz que havia naquela igreja de Antioquia profetas, mestres, e Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Mas o Espírito Santo, ele toca no coração daquela igreja para separar 2 homens para a obra do Senhor. E aqui, queridos, nós aprendemos uma grande lição com esta igreja. Uma lição que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo como Igreja Batista no mês de setembro. Hoje à noite, o irmão Paulo e a irmã Divina lançaram a nossa campanha de missões nacionais. Todos os anos, queridos, nesta época, nós fazemos assim.
Como Igreja Batista, nós dedicamos os nossos recursos financeiros e também as nossas orações para contribuir com esta obra. Eu não sei se você sabe, mas hoje a nossa Junta de Missões Nacionais conta com cerca de 400 projetos missionários. Projetos que visam alcançar pessoas que talvez nunca ouviram falar de Jesus. Projetos que estão desde os ribeirinhos lá na Amazônia e no Pantanal, até aquelas pessoas que estão nas sarjetas da Cracolândia. O projeto que foi anunciado hoje no vídeo, pelo pastor responsável por esta obra, ele fala sobre o projeto Cristolândia, queridos, que é um projeto que tem tirado milhares e milhares de pessoas das drogas. É um projeto social que visa a transformação do ser humano como um todo. Ali não há apenas a pregação da palavra de Deus, que é o tema mais importante, mas há também o socorro psicológico, o socorro emocional. As pessoas ganham roupa, comida e são assistidas em todas as suas necessidades. Pessoas que estavam desenganadas pela sociedade, agora estão tendo a oportunidade de recomeçar novamente. O trabalho, queridos, conta com cerca de 773 missionários. E desde 1907, a nossa Junta de Missões Nacionais tem espalhado o Evangelho através de todos os rincões do nosso Brasil. Sabe, queridos, uma das coisas que a igreja primitiva nos ensina é que nós precisamos ser uma igreja missionária. Se tem uma das coisas, queridos, que esta igreja primitiva nos ensina, é que nós precisamos ter a obra missionária pulsando em nossos corações. Nós não podemos ser uma igreja voltada para nós mesmos. Nós não podemos ser uma igreja encalacrada nas quatro paredes, não. Nós não podemos pensar apenas no nosso patrimônio, na nossa família, mas os nossos olhos e o nosso coração deve contemplar os horizontes. Veja, queridos, que a igreja orava, e o escritor de Atos, Lucas, diz que o Espírito Santo tocou no coração deles e separou Paulo e Barnabé, para que, enviados pelo Espírito Santo de Deus, pudessem navegar até Chipre, e chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus. Sabe, queridos, o povo batista tem se notado pela obra de missões. Aliás, eu não sei se você sabe, mas esta igreja, a Igreja Batista de Aparecida do Taboado, ela é fruto de um trabalho missionário que começou há mais de 58 anos atrás. Quantos irmãos estão aqui nesta igreja há mais de 50 anos? Irmã Noêmia, que ano que foi, que vocês estavam aqui na igreja? 1970? 60? Olha só, 66. Eu não sei se a Nô teve a oportunidade de conviver com os nossos irmãos, alguns que vieram de Paranaíba. Mas eu sei que a Nô e a Ruth, o Rubão também, a irmã de Sionina, conviveram com muitos missionários que aqui passaram. Pessoas, queridos, que não foram sustentados por esta igreja. Sim ou não, Nô? Sim. Pessoas que eram sustentadas pelas juntas de missões. Assim como o pastor Kleber Caetano, que há um tempo atrás era um missionário ali na cidade de Silvíria. E hoje, queridos, aquela igreja já está emancipada, podendo sustentar o seu pastor.
Esta igreja completa o ano que vem 59 anos de existência. Mas ela não foi sempre assim. Ela não teve sempre essa quantidade de pessoas. A Nô e a Ruth podem dizer com mais propriedade, elas experimentaram 7 anos neste ministério sem um obreiro e sem um pastor. Um tempo quando elas vinham para o templo aqui ao lado, que ainda é a mesma estrutura, e elas abriam a porta do templo, entravam e ali faziam as suas orações. Irmãos, não foram 7 dias, não foram 7 meses, mas 7 anos que esta igreja permaneceu fiel ao Senhor, sem nenhum obreiro à sua frente. Pastor, por que isso aconteceu? Porque a Bíblia diz, queridos, que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, por mais que nós possamos passar lutas e adversidades, mas a essência missionária está no nosso coração. E aonde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, a Bíblia diz que ali Ele está. E queridos, eu fico imaginando o que passava no coração da irmã Ruth e da irmã Noêmia durante aquele tempo. Talvez quantas pessoas puderam dizer para elas: o que vocês estão fazendo nesta igreja? Feche esta igreja. Esta igreja não tem mais jeito. Por que vocês não entram em outro ministério? Mas elas estavam aqui, cumprindo com o chamado de Deus nas suas vidas. Estavam aqui fazendo missões. Sabe, queridos, eu tenho uma gratidão imensa em ser pastor desta igreja diante de pessoas como elas, que ainda estão vivas, estão entre nós, assim como o irmão Rubens, que é mais recente, mas tem muitas experiências para nos contar. Irmã Dicionina, pessoas que viveram experiências sobrenaturais na presença de Deus, em um tempo de escassez. Sabe, queridos, é interessante lembrar da nossa história e saber que a obra missionária de homens e de mulheres que vieram antes de nós, preparou o caminho para que nós pudéssemos chegar até aqui. E é interessante nós olharmos para esse texto e perceber como era a obra missionária desta igreja. Primeiro, a Bíblia diz que era uma obra movida pelo Espírito Santo de Deus. Era o Espírito quem tocava no coração da igreja. Pastor, por que uma pessoa fica dentro de uma igreja fria e gelada e não fala de Jesus para ninguém? Ah, queridos, não tem outra explicação, a não ser uma pessoa que não foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8, e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em Samaria e até os confins da terra. Queridos, a obra missionária está no DNA cristão. Um cristão que não faz missões, uma igreja que não coopera com esta obra, um pastor que não abraça esta causa, não está vivendo no centro da vontade de Deus. Nós não fomos salvos, queridos, apenas para experimentar milagres de Deus. Nós não fomos salvos apenas para termos experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Mas nós fomos salvos para que através das nossas vidas, outras pessoas sejam salvas também. Deixe-me fazer uma pergunta para você. Quantas pessoas já conheceram a Jesus a partir da sua vida? Para quantas pessoas, queridos, você já contou o seu testemunho? Para quantas pessoas você já falou sobre o que Jesus Cristo mudou na sua história? Sabe, meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia e quando nós olhamos também para o cenário atual,
nós percebemos que há algumas coisas que atrapalham a obra missionária na vida da igreja. E hoje à noite eu quero compartilhar algumas dessas coisas com você. Primeiro, uma das coisas que mais tem atrapalhado a obra missionária na vida da igreja é o espírito de avareza. É aquela igreja que não investe em missões porque acha que todos os seus recursos financeiros devem ser usados no seu ministério. Sabe, queridos, eu louvo a Deus pelos batistas. Não sei se você sabe, com certeza se você é membro desta igreja, você deve saber. E se não sabe, deveria. Mas 10% de toda a nossa arrecadação, 10%, queridos, de todos os dízimos e de todas as ofertas, são enviadas para a nossa Convenção Batista Sul-Mato-Grossense. 7% vai para a nossa convenção, para ser usado na obra missionária a nível estadual, e 3% vai para a nossa associação, que é o grupo de igrejas batistas da região leste. E com isso, queridos, nós estamos avançando no trabalho missionário, implantando igreja e podendo sustentar novos obreiros. Aliás, uma palavra de testemunho para os irmãos. Nesse tempo de pandemia, queridos, que já vai beirar quase 2 anos, algumas denominações, infelizmente, fecharam as suas portas. Algumas denominações, infelizmente, não tiveram como sustentar os seus pastores. Há uma estatística que mostra isso. Mas pela graça de Deus, queridos, nós como batistas no Mato Grosso do Sul, recentemente ouvimos um testemunho do nosso coordenador de missões estaduais e também secretário executivo ou ministro de expansão e relacionamento, que é o pastor Paulo, que esteve conosco nas celebrações de aniversário do ano passado. O pastor Paulo disse, queridos, emocionado, que nenhum missionário batista em Mato Grosso do Sul ficou sem sustento. Nenhum, queridos. Aliás, a obra missionária no estado de Mato Grosso do Sul, no período da pandemia, para a honra e glória de Deus, avançou. Ampliou os seus horizontes. Pastor, mas como? A gente ficou sem culto. Pastor, algumas pessoas só assistiam o culto pelas redes sociais. Algumas pessoas não vinham no templo, e como que não faltou sustento? Porque não faltou fidelidade, queridos. As pessoas deram um jeito, as pessoas se mobilizaram, entenderam que a obra missionária precisava continuar, e por isso nós estamos aqui, podendo, queridos, testemunhar deste cuidado e desta bênção de Deus sobre a vida da sua igreja. Mas algumas igrejas, queridos, não participam da obra missionária, porque são avarentas, são pastores mercenários, não são pastores, mas são lobos, que estão tirando a lã das suas ovelhas. A Bíblia diz, queridos, que o obreiro, ele é digno do seu salário, mas o obreiro, ele não pode fazer o que ele bem entender com as finanças de uma igreja. Não é bíblico, não é ético, não é correto um pastor que administra a finança das suas igrejas sozinho. Isso pode ter outro nome, empresa, comércio, mas não igreja. Porque a igreja, queridos, ela é administrada pelo povo de Deus, com transparência, com prestação de conta e com consenso dos seus conselheiros, porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há a sabedoria. Eu não sei se você sabe, mas nós como batistas temos aqui em nossa igreja trimestralmente a nossa Assembleia Geral Ordinária. Ela é para você que é membro, principalmente, mas se você não é membro e deseja conhecer mais internamente como funciona a Igreja Batista, você pode participar desta Assembleia.
E nela nós tratamos não assuntos apenas espirituais, assuntos concernentes ao reino e aos irmãos de nossa igreja, mas tratamos de forma transparente as finanças. Tudo que entra, queridos, tudo que é investido, cada centavo é devidamente analisado por um conselho fiscal e demonstrado de forma transparente a toda a igreja. Entendemos, queridos, que assim nós estamos cumprindo com a vontade de Deus, de sermos mordomos e administrarmos com fidelidade aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Outra coisa, há pessoas e há igrejas que encontram obstáculo na obra missionária porque falta-lhes fé na palavra de Deus. Irmãos, não entra na minha cabeça uma pessoa que crê na palavra de Deus e que não faz missões. Eu não consigo entender como é que alguém sabe que vai haver no final dos tempos um julgamento aonde Deus há de separar os bodes das ovelhas, aonde Deus há de separar o joio do trigo, aonde Deus há de enviar alguns para o céu, mas de condenar outros para o inferno. Como é que alguém pode crer nesta palavra que é bíblica e não ser um missionário? Como pode você crer nesta mensagem e não anunciar para os seus parentes e para os seus amigos que se eles não se converterem, se eles não aceitarem Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, eles não poderão ter certeza da vida eterna? Das duas, uma. Quem não fala de Jesus, quem não testemunha da sua fé, ou ele não crê na palavra de Deus, ou ele não conhece. Agora, dificilmente um crente que já foi batizado não conhecer esse princípio bíblico. Jesus diz em Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Responsabilidade nossa, queridos. Pregar a palavra de Deus, falar de Jesus, não é uma responsabilidade só dos pastores, dos líderes. É nossa. É um privilégio que Deus confiou nas suas mãos. Outro obstáculo, queridos, que impede as pessoas de realizarem uma obra missionária efetiva, é a falta de amor pelas pessoas. É gente que pensa mais ou menos assim: eu e a minha família indo para o céu, o resto que... Eu e a minha família tendo certeza da salvação, o mundo que se exploda. É aquela teologia individualista. Quem sabe aquela teologia do profeta Jonas, que não se compadeceu com a cidade de Nínive. Um homem que desejou que Nínive fosse julgada e condenada por Deus. Jonas demonstra mais amor por uma aboboreira, por um pé de planta, quando ele morre seco no sol, do que por aquelas pessoas. Ele vai lá, ele prega o evangelho, depois que a baleia o vomita. Mas o seu coração, queridos, estava endurecido, sem amor por aquelas pessoas, e isso estava impedindo Jonas de ser um grande missionário, usado na presença de Deus. Outra coisa, queridos, que impede a obra missionária, são comportamentos mundanos. Comportamentos mundanos igual a pecado, viu? Não existe comportamentos mundanos que não são pecaminosos. Ponto. Todo comportamento mundano, todo comportamento com a filosofia do mundo, é uma desobediência à palavra de Deus. Por isso que Paulo diz, queridos, em Romanos capítulo 12, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer ver como que o comportamento mundano
impede alguém de evangelizar? Como é que você vai ter coragem de falar de Jesus para uma pessoa depois de ter dado várias e várias gargalhadas diante de algumas piadas obscenas? Você está lá numa rodinha de amigos e eles começam a contar algumas piadas obscenas. E você entra no bojo. E você começa a sorrir. E quem sabe você até conta algumas. Com que cara você vai falar para ele de Jesus? Outro comportamento mundano. Quem sabe você senta na roda de família e você é daquele crente que às vezes ainda toma uns gole. Pastor, mas beber é pecado? A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas isso é um cálice, é pecado? Queridos, ninguém vai para o inferno ou para o céu por causa de bebida. Ah, tomei um cálice de vinho, vou para o céu, ou vou para o inferno. Não existe isso. Mas existe alguns princípios bíblicos. Por exemplo, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, mas não deixarei que elas me dominem. Eu nunca vi, irmãos. Se os irmãos encontrarem, os irmãos me avisem. Aonde está? Um crente que tem o hábito de beber socialmente, ser cheio do Espírito Santo. Aqui eu não quero ser legalista. Você que toma uma dose de vinho em algum evento, na sua casa. O próprio Paulo, quando ele está aconselhando Timóteo de um problema do estômago, ele fala do vinho como um remédio. Veja bem, como um remédio. Não para encher a cara. Eu nunca vi um crente que se compactua com as coisas do mundo, que gosta de um forrozinho, que gosta de um show obsceno, que bebe uns goles de cerveja. Eu nunca vi um crente desse cheio do Espírito Santo de Deus. Nunca vi, irmãos. Eu nunca vi um crente que ama a obra missionária, que é fiel a Deus, que vem à igreja. Você fala com ele, ele é cheio do Espírito Santo. Ele é um bom pai, é uma boa mãe. Fala das coisas de Deus com entusiasmo, com esse tipo de comportamento. Eu nunca vi. A pergunta é, por que será? Por que será, queridos? Quantas pessoas estão dando desculpa para suas paixões carnais? Pastor, mas é só um pouquinho. Pastor, mas eu me controlo. Ah, queridos, eu sou novo, mas já vi esse filme muitas vezes. Pastor, é só uma reunião de família. Daqui a pouco está lá no mundo, dançando diante da música, compartilhando a sua esposa para dançar com outro, postando na internet uma garrafinha de cerveja. Irmãos, onde nós estamos? Como é que a obra missionária vai avançar se no seu coração ainda há o mundanismo? Com que coragem nós vamos falar do que Jesus fez na nossa vida, se o nosso coração ainda está pegado às coisas do diabo, de Satanás? Queridos, o diabo é sujo, o diabo é enganador. Quando você leva a sua esposa, quando você leva os seus filhos para esse ambiente, você está os colocando literalmente sobre o alvo de Satanás. Olhares indevidos, palavras indecentes. Você está submetendo os seus filhos a observar o comportamento de pessoas que estão na carne, literalmente na carne. Pastor, mas eu não fico bêbado. Mas todo mundo que fica à sua volta fica bêbado, né? E fala um monte de borracha. E às vezes você tem que sorrir, aquele sorriso amarelo, de alguém que sabe que não está na presença de Deus, e que não tem autoridade espiritual para convidar ninguém daquela roda para estar com você na igreja. Aliás, alguns, queridos, que tais coisas praticam, nem revelam que são cristãos. Pastor, por que o senhor está falando isso hoje à noite? Porque, queridos, essa é a minha responsabilidade.
A minha responsabilidade é exortar a igreja de Cristo. A minha responsabilidade é falar daquilo que vejo e daquilo que a palavra de Deus me orienta como pastor. Não posso me omitir diante daquilo que talvez você esteja vivendo, não é brincadeira. Não seja enganado por Satanás. Viva um cristianismo radical. Santifique a sua geladeira. Cuidado com aquilo que você coloca dentro da sua casa. Cuidado com aquilo que você assiste. Cuidado com as pessoas que você cultiva amizade. Porque uma das coisas que mais impede a obra missionária são os comportamentos mundanos. Isso tira a nossa autoridade de falar de Jesus. Deixe-me fazer algumas perguntas para você, para encerrarmos a mensagem desta noite. Para quantas pessoas você falou de Jesus esta semana? Sabe aquela pessoa que você vai para o rancho, que você senta com ele, que você bebe com ele? Quantas vezes você o convidou para estar aqui? Não vou nem falar de Jesus, só um convite. Vamos na igreja, hoje tem culto, participa comigo. Quantas vezes você convidou esta pessoa que sai com você, que joga bola com você, que pesca com você, que trabalha com você? Você é patrão e nunca convidou os seus funcionários para estar neste lugar que você vem todo domingo? Ah, pastor, eu não misturo trabalho com religião. Não é uma questão disso, queridos. É uma questão de entender que a nossa vocação como igreja é anunciar Jesus, é dizer às pessoas que se elas não aceitarem Jesus, nada poderá salvá-las. As nossas obras não podem nos salvar, a nossa religião muito menos. Apenas o sacrifício de Jesus, feito na cruz do Calvário. Qual é o seu melhor amigo? Qual é o seu parente mais próximo? Quantas vezes você falou de Jesus para ele? Quantas vezes você falou de Jesus para ela? A minha oração, queridos, é que a primeira igreja batista de Aparecida do Taboado continue sendo uma igreja missionária. A minha oração é que esses obstáculos que foram destacados hoje à noite, como a avareza, a falta de fé, a falta de amor pelas pessoas, os comportamentos mundanos, não impeça você de ser um missionário de Jesus. Que você não tenha vergonha de falar de Jesus. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação do judeu e também do grego. Todo aquele que crê no Evangelho, querido, será salvo. Basta você anunciar, basta você abrir a sua boca e o Espírito Santo vai fazer a obra. Dia 7 de setembro está aí. Ore por este dia, para que Deus nos dê um dia pacífico, de manifestações que estão sendo preparadas dentro da moralidade, dentro da ética, lutando por valores que, creio, a maioria da nossa sociedade acredita e quer. Agora a pergunta é: quantas pessoas, queridos, gritam o nome do seu político preferido? Quantas pessoas saem nas ruas com bandeiras, postam nas redes sociais, investem dinheiro nesta causa, mas nunca falaram de Jesus? Quantas pessoas, quando o seu time de futebol ganha um campeonato, saem pelas ruas fazendo aquela algazarra? Nada contra isso, você é livre. Mas por que você não tem essa mesma paixão por Jesus? Por que para as coisas de Jesus a gente é tão tímido? A gente se envergonha tanto, né? O que vão pensar de mim? Queridos, Paulo diz: não me envergonho do Evangelho. A minha oração é que o Evangelho seja um motivo de orgulho para todos nós. Que aonde você chegar, você tenha a alegria de dizer: eu sou cristão, eu sirvo a Jesus, e foi exatamente isso que Jesus fez na minha vida.
Ninguém, queridos, é velho demais que não possa servir a Deus. A Bíblia diz que ainda na velhice o justo dará os seus frutos. Ninguém é novo demais que tenha que esperar um tempo para depois ser usado nas mãos de Deus. Não, não, não. Esta semana, aliás, ontem, nós fomos com alguns jovens de nossa igreja na casa da dona Gilmar. Eu quero encerrar contando esse testemunho. Dona Gilmar é tia da Ana Elisa. E ela foi diagnosticada com uma enfermidade. Estarão nesta quarta-feira, né, Ana? Retornando aos médicos para comprovar se esse diagnóstico é isso mesmo ou não. Mas nós pudemos estar ali, queridos, com um grupo de jovens da nossa igreja. E que lindo, que gostoso. Jovens, tocando violão, ministrando canções, abrindo a palavra de Deus, orando por milagre na vida daquela mulher. Porque, queridos, todos nós podemos e devemos fazer a obra de Deus. É tempo de despertamento espiritual. É tempo de você arregaçar as suas mangas e assumir a sua identidade em Cristo Jesus. Fale do Evangelho. Conte a sua história. Não seja omisso, porque esta é a maior lição que a igreja primitiva tem a nos ensinar. Amém, queridos? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o irmão Paulo, irmã Divina, no trabalho de propagação da nossa campanha de missões nacionais. Este mês, queridos, vai ser um mês intenso. Todos os cultos nós queremos estar massificando a nossa campanha para que você não esqueça. Para que o Espírito Santo de Deus tenha oportunidade de tocar no seu coração. E você possa não apenas cooperar financeiramente com esta obra, mas que você coloque a sua vida como disposição nas mãos de Deus para ser um missionário. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Nós vamos juntos encerrar o culto desta noite adorando o nosso Deus. A equipe de louvor vai estar nos conduzindo neste momento. E eu quero convidar você, aí mesmo onde você está, feche teus olhos. Traga à sua memória, talvez aqueles nomes, aquelas famílias que você deseja falar de Jesus para elas. Quem sabe você nunca falou de Jesus para o seu vizinho. Quem sabe você nunca convidou o seu vizinho para estar aqui no templo. Fale com Deus. Busque um momento. Peça que o Espírito Santo de Deus prepare a hora para que você possa fazê-lo. Para que você não perca esta oportunidade e este privilégio de ser um canal de bênção nas mãos de Deus. De ser um missionário, assim como Paulo, assim como Barnabé e tantos outros foram nas mãos de Jesus. Adore e exalte ao Senhor através desta canção. E depois eu quero orar com você. Já não quero ser igual.
dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Precisamos, Senhor, necessita mais de ti. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos neste momento e falar com Deus. Se você, ao ouvir a pregação da palavra nesta noite, tem reconhecido que falar de Jesus é um grande privilégio, e você tem desejado falar mais de Jesus, compartilhar mais da sua fé, ser um canal de bênção para que outras pessoas possam receber também aquilo que um dia você recebeu. Se você reconhece que precisa falar mais do seu Salvador, que precisa se preocupar mais com a condição espiritual das pessoas, se você reconhece, queridos, que nós podemos ampliar a obra missionária pelos trabalhos que são realizados nesta igreja, quero convidar você onde você está, de olhos fechados. Você vai poder levantar a sua mão onde você está, dizendo: Deus, conta comigo. Baixe as suas mãos. Deus abençoe, pode abaixar. Você quer dizer assim: Deus, eu quero ser um missionário. Eu sei que talvez eu não possa fazer tanto como ir em muitas casas, falar a muitas pessoas, mas Deus, na minha convivência, aqueles que estão próximos de mim, com todos eles, eu quero falar de Jesus. Deus, prepara um momento e usa a minha vida. Você que está fazendo esta oração, levante sua mão, eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você que é um comerciante, você que tem o seu estabelecimento particular, Deus quer te usar neste lugar. Você que está sob a influência de tantas pessoas, sabe, você que é professor, você que é professora, você que é um líder na sua empresa, Deus quer usar você. Deus quer usar a sua vida para que, com uma simples palavra que revela a sua fé e que revela o que Jesus fez na sua vida, talvez tocar num coração de alguém que está com a sua casa destruída, de alguém que está sem esperança, de alguém que está na depressão e na angústia. Basta um convite, basta, queridos, um breve testemunho para que o Espírito Santo de Deus possa usar você. E você que está aqui nesta noite e ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer aceitá-lo nesta noite como o único, suficiente Salvador da sua vida, levante sua mão, eu quero orar por você. Há alguém entre nós? Deus abençoe. Pode abaixar. Deus abençoe. Mais alguém? Você quer ter certeza da vida eterna e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Eu quero orar por você. Você que está na sua casa, ou você que está em qualquer outro lugar, conectado conosco através das redes sociais, que o Espírito Santo de Deus te visite agora, que o toque poderoso do Altíssimo venha sobre você, sobre a sua casa. Ah, Deus, que o Senhor derrame sobre cada vida, sobre cada lar, porção dobrada do Espírito Santo do Senhor. Pai, levanta esta igreja como uma igreja missionária. Quebra, Pai, todo o jugo da vergonha, toda falta de fé na Tua palavra, toda falta de amor pelos perdidos, todo comportamento mundano, ó Deus, que ele saia das nossas vidas, para que nós possamos ter a autoridade espiritual para pronunciarmos das grandezas do Senhor. Ah, Deus, desperta a Tua igreja. Pai, levanta nesses últimos dias uma igreja missionária, uma igreja apaixonada pelo Senhor, não apenas, ó Deus, no nosso país, mas que nos cantos deste mundo, aonde houver um crente, aonde houver uma igreja do Senhor, que o Espírito se mova sobre eles,
e que haja, Pai, uma ação missionária, um compartilhar da Tua palavra como nunca antes na nossa história, pois sabemos, Pai, que há um avivamento espiritual que há de se cumprir sobre esta nação. Sabemos, ó Deus, que o Brasil ainda há de ser um celeiro de missionários, para evangelizar, ó Deus, aqueles que um dia nos evangelizaram, aqueles que um dia, ó Pai, vieram até nós, deixando as suas terras, deixando as suas famílias, aqueles que nos anunciaram as Sagradas Escrituras, mas hoje vivem numa cultura mundana, numa cultura, Pai, onde reina o ateísmo. Deus, tem de misericórdia dessas nações, tem de misericórdia, Pai, da Europa, tem de misericórdia, Pai, da América, tem misericórdia, ó Deus, da Ásia, tem de misericórdia, Pai, de cada continente, de cada país, que as falsas religiões não tenham poder sobre eles, mas que homens possuídos da verdade do Teu Evangelho anunciem o nome de Jesus. Ah, Deus, dá-nos esta alegria de vermos nações inteiras se rendendo ao Senhor. Abençoa, Pai, a nossa pátria. Oramos, ó Deus, pelo Brasil, que nesse 7 de setembro, quando nós celebramos a nossa independência, Pai, nós clamamos pela independência das independências, que é a independência contra o pecado, que é a independência, Pai, contra o jugo de Satanás sobre as nossas vidas. Abra, ó Deus, os olhos desta nação, até mesmo dos pastores que estão envolvidos com a política, Pai, que eles percebam que há um reino, e este reino é do Senhor, um reino, Pai, que não é deste mundo. Livra-nos, Pai, das mãos daqueles que querem apenas nos utilizar como massa de manobra, daqueles que pronunciam o nome de Deus, mas que estão com seus corações distante do Senhor. Pai, tende misericórdia de nós e livra-nos das mãos de homens corruptos, de homens que não temem ao Senhor e que intentam levar a nossa sociedade para um nível de fracasso espiritual, moral, ainda maior do que ela se encontra. Deus, usa a Tua igreja, usa, Pai, aqueles que ainda estão fiéis à Tua palavra, os profetas que não se renderam a esse sistema corrupto, de homens que amam apenas as suas paixões, de homens que usam do poder para se beneficiarem. Quebra, Pai, todo jugo, quebra, ó Deus, toda opressão maligna, todo principado e toda potestade que possa estar operando sobre eles. Dá-nos um tempo de paz, dá-nos, ó Deus, um tempo de progresso, que haja uma revolução espiritual na história desta nação. É o que nós te suplicamos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido? Que Deus abençoe você. Os irmãos podem se assentar. Que Deus abençoe a sua família. Nós estamos chegando ao final deste culto e queremos mais uma vez louvar a Deus por todos aqueles que estiveram conosco aqui neste templo e também através das redes sociais. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de paz, uma semana de vitórias na presença do nosso Senhor Jesus. Abaixe sua cabeça, você que pode, feche teus olhos e assim com oração silenciosa nós estaremos encerrando o culto desta noite.
Deus te faça vencedor. É tão bom estar do teu lado e poder segurar na tua mão. Sobre ti seja derramado o óleo precioso da unção. Sobre a tua vida, meu irmão, eu declaro as bênçãos do Senhor. Em tua casa haja abundância, em toda luta Deus te faça vencedor. É tão bom estar do teu lado e poder segurar na tua mão. Sobre ti seja derramado o óleo precioso da unção. É tão bom estar do teu lado e poder segurar na tua mão. Sobre ti seja derramado